Vamos lá, pessoal. Faz tempo que a gente não grava aqui. Vamos tentar fazer essa aula de correção a partir do PowerPoint. Eu acho que vai um pouquinho mais rápido, certo? Somos 3 aulas que nós temos que fazer essa correção. Então, eu vou iniciar a nossa correção aqui do dia 4. Vamos lá, então. Primeiro, dia 27/10. A função do segundo grau foi a nossa aula. O que a gente tem aqui? Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Então aqui tem um canhão, pá, lançou e fez aqui. Certinho? Vou colocar aqui de vermelho. O que a gente tem que imaginar aqui? Uma trajetória parabólica e a altura máxima que ele atinge é de 25 metros, como mostra aqui a figura. Admita um sistema de coordenadas x e y. Então já está aqui, certo? O eixo x e o eixo y. Representando a distância de ambas. Considere, olha, que o canhão está no ponto 150 e 0. E o projétil atinge aqui no ponto 0 e 0. Olha assim, galera. A gente teria aqui, como se fosse aqui um gráfico, com 2 pontos. Vai ter aqui a distância parabólica, vai fazer algo assim. Aqui na origem, no ponto 0 e 0. E aqui no ponto 150 e 0. Isso aqui é importante, galera. Isso aqui é importante para vocês. Nós temos esses 2 pontos daqui. Ele quer saber a equação dessa parábola. Pô, bem diferente exercício, certo? Ele te dá 2 pontos daí, certo? Fala um pouquinho sobre a altura máxima, certo? Fala aqui sobre a altura máxima aqui, que ele vai atingir aqui, essa altura máxima foi de 25 metros. E pediu o quê? A equação. Então, de cara, a gente sabe aqui que vai ser uma equação de segundo grau. Todas as opções são uma equação de segundo grau. Por quê? É uma equação parabólica, é uma equação da parábola. Se é uma parábola, eu sei que é o que? É uma equação de segundo grau. Vamos ver aqui então o que a gente fez aqui. Eu coloquei aqui a figura novamente, né, só para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos utilizar, olha só, no gabarito que vocês vão receber meu, eu fiz de forma diferente. Na hora que estava elaborando a correção novamente aqui para colocar aqui, eu falei assim, poxa, aqui fica bem mais rápido dessa forma do que a forma que eu fiz no gabarito. Mas tudo bem. Nós vamos utilizar aqui a forma fatorada da equação de segundo grau, que é isso aqui. É y, vou colocando aqui se é maior sempre, é igual ao quê? Ao a da equação x. Aquele menos x1 é o que? X', tá, pessoal? Que multiplica x menos x, duas linhas. Isso aqui é a forma fatorada de uma equação de segundo grau. Dá uma pesquisada sobre isso aí, que é interessante, facilita alguns exercícios. Nesse caso aqui, facilitou e muito o caminho do que foi feito. Então, olha só, para o gráfico, nós temos alguns pontos, como eu falei aqui, certo? Nós temos um gráfico lá, qualquer coisa eu apago depois, certo? O gráfico, XY, certo? XY, aqui nós temos 2 pontos, o ponto 0, 0 e o ponto 150 e 0. Pelo gráfico nós temos esses 2 pontos. Então, estou pegando o primeiro ponto aqui, esse ponto 150 e 0, certo? No gráfico nós temos esse aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse caso aqui? No lugar do x', certo? Eu vou colocar 150. No lugar de x duas linhas eu coloquei 0. Só que a ordem não faz diferença, tá bom? Então, x' foi 150 e x duas linhas foi 0. Aqui eu coloquei ao contrário, porque o x menos 0 é o próprio x, certo? Então ficaria lá y é igual a o a, 150 menos 0 vezes x menos 150, certo? X menos 150. Eu uso o outro programa porque para escrever nele é bem mais fácil. É o reconhecimento da caneta.
Então, eu substituí, certo? X linhas, X duas linhas são o quê? É importante a gente lembrar aqui, não falei sobre isso, eu vou lembrar aqui para vocês sobre isso. Quando você tem aqui o gráfico, certo? Os pontos que você corta o eixo X, esse aqui é o eixo X, certo? São as raízes dessa equação. Que são quem essas raízes? São x' e x duas linhas. Então, por isso que eu fiz essa substituição. Então, x' é uma raiz da equação e x duas linhas é outra raiz, porque a equação de segundo grau pode ter até duas raízes. Quais são as duas raízes dessa equação? São os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Então, ele corta o eixo x, certo? Onde que ele cortou o eixo x? Em dois pontos, no ponto 0, 0 e no ponto 150. Então, coloquei aqui x' como sendo 150 e x duas linhas como sendo 0. E fiz a substituição nessa fórmula aqui, certo? Só fiz inverter, certo? Por quê? Onde que eu estava falando aqui? Porque inverti, porque eu sabia que aqui que x menos 0 ficaria mais fácil. A vezes x, eu coloquei aqui o ax, certo? Que multiplica x menos 150. Outra coisa interessante que você tem que lembrar, vou apagar aqui, tá, pessoal? Para fazer aqui. É interessante você lembrar é o seguinte, quando você tem lá o gráfico, você tem lá, ele falou que tem aqui 0, aqui 150. Foi isso que ele falou? Massa. E aqui, sabemos que o vértice fica no metade da parábola, no meio da parábola. Gente, isso aqui é algo que você tem que pensar sempre. Sempre que você tiver uma equação de segundo grau, um gráfico, uma parábola, o vértice ele vai cortar a parábola no meio. Ele é simétrico, em duas partes iguais. Então vai cortar no meio. Se eu tenho aqui do 0 a 150, esse meio aqui, esse ponto aqui, certo? Vai ser no 75. E aqui eu tenho que é a altura máxima, que vai ser aonde? No 25. Então eu tenho outro ponto aqui, que é o ponto que é em 75 e 25. Esse ponto aqui é o que? É o vértice da parábola, certo? É o vértice da parábola. Vamos pagar aqui para que eu coloquei a correção para tudo por aqui. Então, o porquê desse ponto do vértice da parábola é interessante. É um terceiro ponto que você tem. Você já usou dois pontos. Toma cuidado para substituir numa equação. É um erro que aparece bastante, certo? Porque nós substituindo aqui, nós temos quais são os pontos que nós temos aqui? Quando aqui tem o 150 é o ponto 150 e 0. Nós temos o ponto 0 e 0. E nós temos o ponto 75 e 25. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Nós temos esses três pontos. Nós já utilizamos esses dois pontos aqui. Então, se você quiser achar o valor do A, porque aqui está AX, eu tenho que achar o valor do A para conseguir achar a equação que eu quero. Se você substituir esses dois valores aqui novamente, não dá certo, porque você já substituiu, você já utilizou ele aqui. Então você teria que achar um terceiro ponto. E qual que é esse terceiro ponto? Esse que eu achei aqui, que foi o vértice da parábola, que está aqui, 75 e 25. Substituindo, então, no lugar do y, certo? No lugar do y, eu posso colocar 25. 25 no lugar do y. No lugar do x, que está aqui, a vezes x, certo? Eu coloquei 75. Então vai ficar 75, certo? Vezes o a. 75, então aqui no lugar deste x eu coloquei 75, só troquei a ordem. Abre parênteses, tem aqui x novamente, quem que é o x novamente? 75 menos 150. Aqui só fiz a subtração, 75 menos 150 dá menos 75. O que você tem aqui, pessoal? Olha só, o 75 está multiplicando A e o menos 75 está multiplicando A. Eu quero achar o valor do A. Isolei tudo. Então, quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fabinho, se eu quisesse multiplicar 75 vezes 75, daria? Também daria. Você teria que simplificar, vai dar o mesmo resultado. Não importa isso aqui não. Certo? Então vai ficar 25 dividido por menos 75 que veio dividido e o outro 75 que veio dividindo. Eu posso simplificar aqui, ó. 1
sobre 3. Porque 25, aqui eu dividi por 25, e aqui também dividi por 25. 75 dividido por 25 dá 3. 3 vezes 75 dá 225. Então ficou o quê? Negativo. Então ficou 1, mais com menos daria menos, 1 ficaria negativo. 1 sobre 225, esse aqui é o valor do A. Esse aqui é o valor do A. Então, substituindo agora na equação, certo? Substituindo aqui na equação, o que, que eu tenho aqui, galerinha? Eu tenho o y, não é isso? A equação é essa aqui, ó. Y é igual a x menos 150. Eu quero achar a equação. A equação tem que ter o y, isso mesmo, o y em função do x. Eu tenho que fazer o y em função do x. É isso que eu quero fazer para vocês. Então, o que vai acontecer aqui é, no lugar do A, eu vou colocar menos 1 sobre 125. Y é igual a menos 1 sobre 125 de x, que está aqui, x menos 150. Olha só, esse 225 está dividindo. O que, que eu fiz aqui? Estava lá assim, y é igual a menos 1 sobre 225, e o resto da equação. Eu passei para cá, multiplicando. Ficou então 225, certo? Y é igual a menos, que está aqui esse menos, eu não trouxe ele, x, que multiplica x menos 150. Fazendo chuveirinho, certo? Ficou menos x ao quadrado mais 150x. O que, que a gente pode fazer aqui? Só dar uma organizada para ficar no resultado. O que, que ele pegou aqui? Ficou 225. Y, olha só, 150 está positivo, manteve ele no resultado x, menos x ao quadrado. Foi isso que ele fez aqui. Menos x ao quadrado. Resposta correta, letra E, que a gente deixou lá nessa primeiro exercício. Então, se você analisar o gabarito que foi enviado para vocês, foi um pouco diferente, certo? Lá a gente vai usar a ideia de sistemas de substituição, certo? Usei os 3 pontos, achei o valor do C, depois o valor do B, depois o valor do A, e depois juntei tudo, certo? Usei aquela ideia inicial, né? Que seria lá o Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Eu parti desse princípio da equação do segundo grau na forma comum, na forma completa, não na forma fatorada. Então, preste atenção, compare os dois e vê qual que você acha mais fácil aí. Certo, então, pessoal. A segunda questão, certo, é um pouquinho mais simples de resolver. Fala a seguinte ideia aqui. Tem uma empresa, SWK, produz um determinado produto X, cujo custo de fabricação é dado pela equação de uma reta crescente, com inclinação 2, certo? E variável x. Então, a equação da reta, pessoal, não vou colocar mx mais n, não, certo? Vou colocar x mais b, que é o custo agora, certo? Então, vou chamar de c, de custo. Então, a inclinação é o coeficiente angular, que é o 2, mais 7. 2x mais 7. Esse vai ser o valor do custo. Está aqui o valor do custo, certo? Esse valor do custo a gente já determinou dessa forma aqui. O que você tem que imaginar é o seguinte aqui, que... Vou continuar lendo aqui. Um valor fixo 7, e a função da venda foi dada por essa equação aqui. Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões e com isso reduziu o custo, certo? Reduziu o custo em 12%. Então, ele tinha 100% de custo, reduziu em 12%, caindo para 88%. Como que esse 88%, Fabinho? 100 menos 12 dá 88, que é 0,88. Que é 0,88. A gente sabe que o lucro, certo, é dado pelo quê? Pela quantidade que você arrecada de uma venda, menos o valor do custo. Menos o valor do custo. Certo? Então, nessas condições, certo, o lucro da empresa pode ser expressa como? Qual vai ser a equação que vai expressar esse lucro?
Então, o lucro vai ser dado venda menos o custo. Mas atenção que o custo houve uma redução. O custo caiu para quanto? Para 88%. É isso aqui que eu estou fazendo aqui. Então, ficou aqui o valor da venda, não mexi nessa equação, menos essa segunda parte eu mexi. Esse 0,88 foi o que eu tinha mostrado aqui, certo? Que seria 88%. Esse valor vai ser o quê? 88% do custo. Então vai multiplicar o custo, que é 2x mais 7. Aí você pode fazer aí para você ver o que? Se você multiplicar aqui o 0,88 vezes o x, 0,88, aliás, vezes 2, não x, né? 2x, daria 1,76, daria menos 1,76x. Então eu tenho que fazer x com x. Eu tenho lá 229,76x menos 1,76x. Isso que daria 228x. Então x com x, 228x. Chegou aqui. X ao quadrado não tem nada para alterar. É aqui que é o cuidado, galera. Eu tenho que menos 441,84, certo? O que vai acontecer agora? Vou pegar o 88, né? 0,88 vezes 7. Vezes 7. Então aqui, olha só. Aqui é menos. Menos com mais dá menos. A multiplicação dá 6,16. Daria menos 448. Menos 448. Certo? Então, a resposta aqui, esqueci de marcar, letra A seria a resposta correta desse exercício. Massa. Vamos para o terceiro. Esse terceiro também é tranquilinho, desse dia 27 aqui, do Enem, certo? Aqui eu consegui, eu marquei, lembrei de marcar. Foi o Enem que foi uma prova anulada, porque nesse ano aqui teve um probleminha no INEP, certo? Parece que vazou a ideia da redação, outras coisas, então anularam essa prova aí, certo? Teve alguns cursinhos de São Paulo que no aulão, antes do Enem, reproduziram alguns exercícios que caíram no dia seguinte. Então ficou meio estranho, por isso que foi anulado. Ok, uma empresa, então, mas ficou bem simples, bem próximo aqui, aqui caiu e aqui não caiu, certo? Aqui só trocou o nome, né, de comércio, vende um determinado produto X, cujo custo de fabricação, certo? Aqui, ó, então, ó, foi dado o custo de fabricação, certo? E o seu valor de venda é expresso pela equação do primeiro grau. Aqui ficou o contrário, só isso que eles tiveram inverter, certo? A empresa vendeu 10 unidades do produto X. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo, certo? Para obter um lucro máximo. Cara, lucro máximo. Vamos mostrar alguma coisinha para vocês aqui que você vai entender. A expressão do lucro também vai ser a mesma coisa. Venda menos o custo. Fez venda menos o custo, certo? Então, que o valor da venda foi dado lá 180 menos 116 menos o custo. Então aqui só fiz jogo de sinal. Depois a gente fez o quê? Organizou aqui, galera. E fiz organizar, colocar aqui na forma de uma equação de segundo grau. Quando eu estou aqui nessa forma de uma equação de segundo grau, certo? Meu A ficou negativo, certo? Se o A é negativo, eu tenho a parábola voltada para baixo. E aqui em cima, quando você tem uma parábola voltada para baixo, você tem um vértice. Esse vértice aqui é chamado de ponto máximo. Ponto máximo, certo? Então, esse ponto máximo, certo? Se você for pensar aqui no eixo Y e aqui no eixo X, então, a equação, certo? O valor máximo que ele vai ter aqui vai ser esse. Então, o valor máximo de uma equação, quando se trata de uma equação de segundo grau, vai ser quem? Olha aqui, onde que você vai pegar aqui, certo? Você tem que achar o x do vértice. Deixa eu só ampliar aqui, porque tem aqui, certo? Você vai ter que achar o x do vértice, ou o y do vértice. Aqui o y do vértice seria o quê? O lucro máximo.
Ele não está perguntando o lucro máximo, ele quer saber a quantidade máxima do valor de x para se obter esse lucro máximo. Aqui é o valor máximo, então você pode fazer duas perguntas. Qual seria esse lucro máximo? Você teria que achar o y no vértice, mas aqui ele quer saber a quantidade de produtos x para se obter esse lucro máximo. Então você tem que calcular quem? O x do vértice. Aí tem que relembrar aqui da equação do segundo grau, certo? Do vértice lá, eu coloquei essa fórmula lá quando dei essa aula, certo? Que é o quê? É o menos b sobre 2a. Então você vai pegar aqui, o b é o 180, menos 180, certo? Duas vezes o a, que o a é menos 3. 2 vezes 3 é menos 6, menos com menos dá mais, 180 dividido por 6 dá 3. X do vértice vai ser, 180 dividido por 6 dá 30. Então, o x do vértice vai ser igual a 30. Logo, a quantidade de unidades para o lucro máximo vai ser igual a 30 unidades de um determinado produto x, que ele não falou. Certinho? Vamos para a próxima aula aqui. Você já tem 20 minutos, caraca, viu? 3 aulas foi canseira. Uh, compostos radioativos possuem uma característica natural, ao longo do tempo, de desintegrar sua massa radioativa, certo? O tempo necessário para que a metade de sua massa radioativa se desintegre é chamado meia-vida. Isso aqui, galera, tudo é química. Era uma aula que eu pensei em dar num aulão para vocês aí, mas não deu certo. A quantidade de composto radioativo de determinado elemento é dado pela fórmula aqui, certo? Nt é igual a N0 meio sobre elevado, né, a 1 sobre T. Olha só o que nós temos aqui. Nt é a quantidade do composto radioativo em gramas em determinado tempo. N0 é a quantidade inicial de material em gramas. T, certo? É o tempo, olha só, esse T aqui, ó, certo? É o tempo em anos de meia-vida. E o T, outro T aqui, certo? É o tempo em anos, certo? Mas um é meia-vida e o outro é o tempo. Considerando que a meia-vida desse elemento é de 28 anos, interessante isso aqui, determine o tempo necessário para que o composto radioativo reduza a 1/4 da sua quantidade inicial. Então, olha só, inicialmente vamos substituir na fórmula do NT o 1/4 dessa ideia inicial. Então, 1/4 de quem? Da quantidade do material inicial. Então, é 1/4 do N0. Então, esse N0 que está aqui, com esse N0 que está aqui, eu posso cancelar. Aí ficou 1/4 é igual a quem? A meio elevado a T. Olha só, a gente pode colocar aqui 1/4, acho que eu coloquei embaixo aqui, como sendo 1,5 elevado ao quadrado. Certo? Para quê? Para trabalhar com... Quando ele está trabalhando com equação exponencial, a gente tem que trabalhar com bases iguais. Certo? Veja que podemos escrever a fração 1/4 com base igual a do outro lado da equação, que é com expoente igual a 2. Então, fiz isso aqui. Certo? Quando você tem bases iguais, você pode cancelar. 2 é igual a t, logo t vai ser igual a 2. Certo? Massa. Mas o que o exercício está falando? Pô, ficou aqui na frente, galera. Foi mal, não tem como. Aqui. Mas, ou seja, 2 períodos de meia-vida. Certo? Ele achou que 2 períodos de meia-vida. Meia-vida dele é 28 anos. Então, 2 vezes 28, que daria quantos? 56 anos. A resposta aqui ficou aqui, só o anos que ficou sobre aqui, atrás do meu vídeo que estou aparecendo aí. Tá certo? Então, 56 anos que é a resposta. Interessante que a análise seria isso aqui, certo? E você entender que aqui você está achando o período de quê? De meia vida. Então, você teria que fazer essa multiplicação por 28 que foi lá dado no enunciado.
Segundo exercício de função exponencial, suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei, dada aqui também nós estamos tratando de equação exponencial nessa segunda aula aqui, então todos os exercícios vão ter essa roupagem, certo? Na qual n representa o número de bactérias no momento t, medido em horas. Se o momento inicial da cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Então, isso aqui é bem tranquilo. Diz que no momento inicial, T0, temos 200 bactérias. Então, pegando aqui, ó, NT é o número de bactérias. Então, o número de bactérias eu coloquei 200. M e o tempo é zero, tempo inicial. 0 dividido por 2 é 0, certo? 2 elevado a 0 é igual a 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, o M nosso ficou igual a 200 também, certo? Agora, vamos fazer o quê? Eu coloquei F, né, Fábio? Seria N, tá, pessoal? N8. Seria N8. Então, no lugar do T, certo? Eu coloquei 8. 200, que foi o valor do M que nós achamos, vezes 2, que está ali, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 2 elevado a 4 dá o 16, então 200 vezes 16, 3.200 bactérias. Bem simples esse exercício aqui, tranquilaço para vocês. Pessoal, estou adiantando que não quero chegar no máximo 40 minutos. Vou tentar ir com 35. E tem mais 4 exercícios ainda. 5, 4 não, 5 exercícios ainda. Uma população de bactérias começa em 100 e dobra a cada 3 horas. Interessante. Assim, o número de N de bactérias após T horas é dado pela função N, a mesma coisa do anterior. NT igual a M vezes 2, porque dobra, certo? Elevado a T dividido por 3. Nessas condições, determine o tempo necessário para a população ser de 51 a 1.200. Só substituição direta, 51.200 vezes aqui eu pus direto, certo? Ele começa o quê? Em 100. Então a inicial é 100 e já coloquei aqui no inicial, como se aqui se fosse um N0, certo? Como foi lá do primeiro exercício. Aí se você fosse substituir aqui o zero, você ia achar esse valor. Então, como no exercício anterior eu já fiz essa substituição por t por zero, não quis fazer aqui não, certo? Então eu coloquei 51.200 vezes 100, que foi dado inicial, 2t elevado a 3. Agora você quer achar o tempo, certo? Você não quer achar a quantidade de bactérias. Só isso que foi diferente nesse exercício. Tem 2 zeros aqui, eu posso cortar 2 zeros aqui, ficou 512. 512 fatorado, se você fatorar o 512 por 2, não tem esse aqui, certo? Até você chegar aqui, dá 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9. Bases iguais, legal. Então ficar 3 sobre 3 é igual a 9, multiplicando cruzado. O T ficou igual a 27 horas. Aí se fosse analisar o exercício, cara, você chega aqui no 27 horas, pô, não tem 27 horas, mas você sabe que 27 horas, se fosse uma prova de Enem, podia estar lá 1 dia e 3 horas, certo? Porque um dia tem 24 horas, por isso que eu coloquei essa observação aqui. Vamos agora para a última aula do dia 17, logaritmos. Escreva os logaritmos abaixo na forma de um único logaritmo. Esse aqui foi tranquilo, pessoal. Como eu expliquei, foi até uma pergunta que apareceu no grupo.
A gente tem lá, quando pega a ideia de log, a gente ensina que a gente tem log do produto, né? A vezes B é igual a log de A mais log de B. É isso que a gente ensina para vocês. Mas o caminho contrário também serve. Por isso que eu cobrei nesse exercício. Então, se você for utilizar o caminho contrário para esse aqui, foi o que eu fiz aqui. Ó. Tem uma soma de logaritmo B na base. Massa. Se é logaritmo B na base, eu vou manter a base e vou transformar ele o quê? Em um produto só de um logaritmo, de um único logaritmo que foi aqui. Então, ficaria log de 3 de 8 vezes 10. 8 vezes 10 daria... Opa, errei aqui, galerinha. Log de 3, certo? Não, log de 80 na base 3. Massa. Aqui tem log de 30 na base 2, log de 6 na base 2, certo? Mas aqui é o que? Subtração. A subtração, você vai o que? Transformar, quando você tem subtração de dois logaritmos, você vai transformar em um só logaritmo, fazendo o que? Dividindo, certo? Esses logaritmandos. Então você vai dividir log de 30 sobre 6 na base 2. 30 dividido por 6 dá 5, então dá log de 5 na base 2. Quando você tem esse aqui, log de 3 elevado a 4 na base 4. Qual que é a propriedade? Quando você tem a potência de um logaritmo, esse pode cair. Ficaria 4 vezes log de 3 na base 4. Mas aqui o caminho contrário também pode. Se eu quero transformar em um único logaritmo, opa, se está multiplicando, ele pode voltar para cá. Certo? Ele pode voltar para cá. E 3 elevado a 4 é 81. Ficaria log de 81. Certo? Vou apagar aqui, que tem mais um exercício aqui. Na base 4. Escreva log de 6 na base 8 usando a base 2. Certo? Então aqui, pessoal, como você pega? Você vai pegar o logaritmano, certo? Na base 2, dividindo pelo logaritmo da base na base 2, porque foi a base que ele pediu, certo? O exemplo que eu dei lá no grupo foi na base 10. Então, aí que você pode pensar aqui, caraca, e aí? Quem fez até aqui, legal, certo? Por que eu fui um pouquinho a mais? Olha só, o 6, eu sei que é 3 vezes 2. Então ficaria log de 3 vezes 2, certo? Na base 2. Ficaria log de 3 na base 2, mais log de 2 na base 2. Tem uma propriedade de logaritmo que fala que quando o logaritmano for igual à base, log de 2 na base 2 é igual a 1. Log de 2 na base 2, que está aqui, é igual a 1. Então ficou aqui log de 3 na base 2 mais 1. Aqui é a parte de cima. E a parte de baixo? O que eu fiz aqui? Ó? O 8, certo? Se você fatorar o 8, vai ser 2 ao cubo. Então aqui pode descer. Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 vale quanto? Vale 1. Isso tudo aqui vale quanto? 1. 3 vezes 1 dá 3. Então aqui, na prova externa, você ia chegar aqui. Mas teria esse aqui como enunciado para você, como opção para você marcar? Não, não seria uma das opções para você marcar. Certo? Então é bom você conseguir ir até o final. Vai dar tempo aí, certo? Vai passar um pouquinho de 35 minutos, mas tá bom. Vamos lá. Sendo log de 2 na base A igual a 8 e log de 5 na base A igual a 23, ele quer saber log de 200. Fatorei o 200, pessoal. Não vou mostrar a fatoração de 200. A fatoração de 200 foi isso aqui. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Que seria 8, né, vezes 25. Que é aqui, mas não importa isso. Ele fatorado ficou dessa forma aqui. Usando as propriedades dos logaritmos, certo? Se eu tenho multiplicação, eu transformo em soma. Foi o que a gente fez. Ficou log, foi de 2 ao cubo na base A, mais mantém a base, só isso, log de 5 ao quadrado na base A. Certo? Quem está com potência, desce multiplicando. 3 vezes o log de 2 na base A, mais 2 log
de 5 na base A. Pronto. Eu sei que log de 2 na base A é igual a 8. Então ficou 3 vezes 8 mais 2 vezes 23. 24 mais 46, 70. Esse aqui dava para ir, eu acredito que boa parte de vocês conseguiram destrinchar esse exercício até o final, foram até o final. Isso aqui é o último, é um pouquinho mais difícil, entre aspas, foi sim exercício de Enem, certo? Cai logaritmo Enem, e vem crescendo a quantidade de questões que caem no Enem. Antes era uma, hoje cai entre 2 ou 3 por prova de Enem, aplicações. Uma simples e 2 medianas, certo? Podemos falar assim. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1%. Atenção nisso, que a gente vai utilizar a mesma ideia lá daquele diminuiu 12%, certo? De sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação de log de 3 e 1,041 como aproximação de log de 11. Cara, ele deu esse logaritmo de 3 e de 11. A gente vai utilizar. O exercício deu isso aí, a gente tem que ver assim, onde que eu vou utilizar isso aí. O tempo decorrido em hora até a liga atingir 30 graus Celsius está mais próximo de... Legal. Vamos lá. Eu tentei colocar tudo aqui, vamos ver se vai dar certo. Para resolver essa questão, vamos precisar utilizar a equação que envolve a temperatura. Certo? O que a gente pensou aqui, galera? A temperatura, certo, dele seria o que? Vai reduzindo. Reduz quanto? 1%. Então, reduzindo 1%, ele cai aqui, 99 para 99%. 99% é 0,99. Eu fiz a equação sendo assim. T seria a temperatura inicial dele, que seria 3.000, vezes essa redução, certo? Que seria 99, que seria 0,99 elevado ao T. Porque diminui 1% da sua temperatura a cada o quê? 30 minutos. A cada 30 minutos. Então, a gente elaborou essa equação aqui para chegar. Onde vamos substituir os valores das suas equações. Então, o que eu quero chegar? Eu quero que essa temperatura chegue a 30. Então, vou apagar, que ali a gente fez um pouco mais direto. E mesmo assim ficou apertado. O que a gente vai pegar aqui? 30 dividido por 3.000 igual a 0,99 elevado a t. Certo? 0,99 elevado a t. Efetuando essa divisão, eu fiquei 0,01. Eu dei bobeira agora que estou vendo, podia já ter deixado em fração. Mais 0,99 t. Foi aqui que nós chegamos. O que a gente faz? Opa, não consigo aqui, é como eu falo aqui, onde que aplica logaritmo. Aqui é um lugar onde que aplica logaritmo. Gente, você não consegue trabalhar com isso aqui como se fosse de mesma base. Por quê? Deixa eu fazer logo como fração. Aqui ficaria 1 sobre 100 igual a 99 sobre 100. Certo? Elevado a t. Elevado a t. Como você vai transformar 99 em 1, certo, em bases iguais? Não tem como. Então você vai tacar logaritmo dos dois lados. Tacando logaritmo dos dois lados, certo? Ficaria log de 1 sobre 100 é igual a log de 99 sobre 100 elevado a t. Elevado a t. Certo? Atenção, isso eu falei na aula teórica de logaritmo. Se a base não aparece aqui, a base é 10. É base 10. Então, vou escrever aqui.
Aqui, galerinha, log, certo? De 1 base 10. 10 ao quadrado é igual ao... Vou deixar descer o t já multiplicando. Log de 99 sobre 100. Beleza? Pronto, para ganhar espaço aqui. 99 sobre 100. Aqui, log. Invertendo a fração aqui, ficaria 10 elevado a menos 2. É igual ao que? A t vezes log de 99 menos log de 100. Aqui pode cair para cá, ficaria menos 2. Log de 10 é igual a t vezes log 99. Eu vou colocar aqui para vocês que é 9, que é 3 ao quadrado, vezes o 11. Por quê? Porque eu coloquei 3? Porque tem log de 3 e log de 11. Eu falei que eu preciso desses dois logaritmos. Menos 100, eu posso colocar log de 10 ao quadrado. Log de 10 na base 10 é 1. Então vai ficar menos 2 vezes 1. Então ficou o menos 2 que está aqui, que eu cheguei direto. Agora aqui, t, olha só. O 2 que desce, multiplicando, 2 vezes o log de 3, aqui está multiplicando, mais o log de 11, menos o log de 10, certo? Então aqui já ficou um pouco mais fácil da gente enxergar o que aconteceu. Mostrei passo a passo ali, porque na correção tem que ser passo a passo. A gente chegou aos 40 minutos, desculpa aí, mas 3 aulas, né? Eu sabia que ia dar uma correção um pouco maior. Aqui só fez as substituições. Menos 2 é igual a t 2 vezes o log de 3, que é 1,041, mais log de 11, log de 11, log de 11, aqui não, esse que é log de 11, 0,47, 477, mais 1,41 menos log de 100, que é 2, menos 2, certo? Menos 2 é igual, já efetuando esse cálculo todinho aqui, certo? Já foi feito esse cálculo todinho aqui, que isso que está multiplicando ao t, isso aqui dá o t vezes 0,05. Está multiplicando, passa para lá, dividindo, t, certo, negativo, né? Menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 0,05, que vai dar 400. Mas, cara, lembrando que aqui, quando a gente iniciou lá, elevado a t, certo, é a cada que 30 minutos. O cara vem aqui para 400. Eu vi muita gente, professor e famoso em correção de YouTube, cair nessa aqui e depois fazer a segunda correção. Quase caí, certo? Quase caí. Mas são 400 intervalos de 30 minutos, certo? Então, 400 intervalos de 30 minutos, certo? Então, você vai, que assim, 30 minutos é o que? É meia hora, não é isso? Então, você vai dividir aqui os 400, certo? Intervalo de 30 minutos, que é meia hora, seria 1 sobre 2, que daria 200 horas, certo? Então, a resposta correta não é o 400, seriam 200 horas. Beleza, pessoal, ficou com 43 minutos dentro do prazo de aula, que é de 45. Então, um abraço para vocês, até mais.